Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e eu vou continuar gravando a nossa aula de Metalurgia dos Não Ferrosos 2. E a gente vai gravar uma aula aqui sobre chumbo e zinco. Tá? Na aula passada eu falei para vocês que esses metais eles vêm sempre associados, né? E na aula de hoje vocês vão aprender um pouquinho, alguns outros detalhes em relação à produção de chumbo e zinco no Brasil. Tá? Eu sempre tento enfatizar. Aliás, eu sempre não. Eu, a partir dessa vez que eu estou dando a disciplina, eu estou tentando enfatizar o que é feito no Brasil. Se vocês conseguirem encontrar em algum lugar na internet aí, ou mesmo minhas apostilas antigas, eu pegava mais dados de bibliografia e nessa revisão das aulas que eu produzi, tanto as aulas online como o material de aula que eu venho preparando para produzir aulas presenciais, eu tentei focar mais no que é feito no nosso país. Afinal, vocês têm muito mais chance de trabalhar com esses materiais no nosso país. Eu acabei encontrando um fato curioso, que é o fato de que o chumbo, né? O chumbo ele é exportado, tá? O chumbo é exportado na forma de concentrado. Então, o chumbo é exportado na forma de concentrado, tá? Concentrado de minério de chumbo. E esse minério de chumbo ele é produzido, extraído na forma transformada em metal em outros lugares. A gente não tem produção de chumbo metálico no Brasil. Tá? Então isso foi uma coisa que eu encontrei. Então como que eu vou basear a aula de hoje? Significa que eu não vou mostrar nada de chumbo para vocês? Não, eu vou falar como é feito, não detalhadamente, vou falar bem superficialmente, tá? De como é feito a extração do chumbo. E aí o que eu vou fazer na aula de hoje é falar principalmente da obtenção do zinco. Tá? Então aqui eu vou desenhar um fluxograma dos processos, né? Então a gente vai ter no início aqui o concentrado rico em galena, desculpa, esfalerita, né? Galena é do chumbo, né? E aí o nosso concentrado rico em esfalerita vai passar por uma etapa de ustulação. E aí eu vou explicar o que é e para que serve cada uma dessas etapas, né? E depois vai passar por um processo de lixiviação. Depois do processo de lixiviação, tá? Vai ser submetido a um processo hidrometalúrgico de purificação barra concentração e com o nome de extração por solvente. Tá? E esse material que vai passar por esse processo aqui vai posteriormente ir para um processo de precipitação que a gente vai chamar de eletrorecuperação. Então essas aqui são as etapas que a gente vai ver hoje com maior detalhe, tá? Do zinco. Já a do chumbo eu vou explicar rapidamente, sem muito detalhamento, porque é mais uma questão informativa do que efetivamente alguma coisa que um dia talvez vocês consigam efetivamente trabalhar. Tá? Boa parte do nosso minério de chumbo é exportado para a China, por exemplo. Tá? E aí na China esse mineral é tratado da maneira que eu vou explicar. E existem outras alternativas. Essa alternativa do zinco, inclusive, que eu estou explicando para vocês aqui, né, que seria a extração do zinco, tá? A extração do zinco, isso aqui ele é aplicado aqui no Brasil. Existem métodos pirometalúrgicos, esse aqui é um método hidrometalúrgico, embora aqui haja uma etapa de pirometalurgia, né? O resto é tudo hidrometalurgia e no fim desse processo aqui a gente vai obter zinco puro. Tá? Metálico e puro, então a gente vai obter zinco não oxidado. Tá? Então é importante vocês sempre visualizarem que existem alternativas de processamento. O que eu estou apresentando aqui é o que se faz mais comum aqui no Brasil.
tá bom? Significa inclusive que existe uma planta de tratamento de zinco que está utilizando um método mais recente que eu não vou expor aqui, tá? Mas também existe inclusive uma alternativa. Estou falando do método mais comum para não adicionar muita informação, tá? Então aqui a gente está abordando o que é mais corriqueiro, tá? E aqui a gente vai, vocês podem notar que esse tipo de processamento aqui é muito semelhante ao processamento hidrometalúrgico do cobre, tá? Então o zinco também é um sulfeto, né, nada mais natural, que ele também tem um comportamento um tanto quanto parecido com o sulfeto de cobre lá que a gente trata, tá? Então a gente vai ver a primeira etapa aqui. Eu estou usando essa figurinha aqui para mostrar para vocês como ocorre a etapa de ustulação, tá? Ustulação, tá? E aqui na etapa de ustulação vocês vão ver que o processo de ustulação é bastante semelhante ao processo de ustulação do cobre, tá? Ele é realizado num forno de leito fluidizado. A gente tem um minério aqui, então a gente vai ter aqui alimentação de PBS. Desculpa, eu estou com um chumbo na cabeça, mas é ZNS, tá? Então a alimentação de sulfeto de zinco vai ser feita, esse aqui é o concentrado, normalmente em grãos bastante finos, por causa da etapa de flotação que ele é submetido, né? E aí não é necessário o uso de combustível, tá? Então aqui o que a gente tem é um carregamento de ar enriquecido em oxigênio, tá? Que vai encontrar os nossos grãos de sulfeto de zinco, tá? Ao encontrar esses grãos de sulfeto de zinco, vai haver o que acontece, como esse material é particulado, né? Esses partículas vão ser colocadas em suspensão nesse gás, e isso aqui vai se comportar como se fosse um fluido, tá? E aí as reações que devem ocorrer durante a ustulação vão ocorrer na câmara do forno, e depois esse material reagido, né, o particulado reagido e os gases de exaustão vão ser posteriormente separados uns dos outros através de um ciclone, bastante semelhante aos hidrociclones que vocês viram lá em tratamento de minério, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que acontece, quais são as reações que a gente está promovendo, tá? Essa ustulação é uma reação que visa transformar um sulfeto em óxido, tá? Então vamos explicar as reações da ustulação, tá? Então a ustulação visa transformar, né? Vamos aqui, a gente tem um sulfeto de metal, a gente reage ele com oxigênio, tá? Normalmente aqui vamos voltar aqui, tá? 3 meios de oxigênio, tá? Que vai resultar em um óxido de metal mais SO2, tá? Então esse aqui é o nosso objetivo, tá? Só que o que a gente está utilizando aqui? Na ustulação a gente está utilizando sulfeto de zinco, que vai reagir com 3 meios de O2, que vai resultar em óxido de zinco mais SO2, tá? Então vocês podem ficar pensando assim, mas por que eu faço isso? Eu não quero obter o metal, por que eu já não reduzo direto o sulfeto de zinco? Porque as próximas etapas elas são mais eficientes quando feitas com óxido, tá? do que com um sulfeto, tá? O que acontece também no forno, como o processo não é sempre 100%, tá? Então eventualmente a gente tem um pouquinho de ZNS reagindo com 2O2 aqui e resultando em ZnSO4. Tá? A gente tem também aqui como contaminante do nosso forno, do nosso minério, né? A gente tem a galena. Então a galena também pode se engajar nesse tipo de reação aqui, ou inclusive ficar não reagida, tá? A gente também tem o sulfeto de ferro, e a gente tem também eventualmente um pouquinho de calcopirita, CuFeS2, tá? Importante vocês observarem que os minérios de zinco, eles também não são, embora a esfalerita seja mais comum, a gente no fim desse processo aqui, e vocês vão ver que isso na frente pode atrapalhar, tá? A gente pode ter silicato de zinco, tá? Desculpa, aqui é um 4, tá? A gente pode ter também um pouco de ferrita de zinco,
a partir da reação do zinco, do sulfeto de zinco com o sulfeto de ferro, né? Então a gente pode ter ferrita de zinco aqui, tá? E a gente também pode ter, inclusive, sulfeto de zinco. Tá? Então, o que vai ingressar na nossa etapa de lixiviação, idealmente eu gostaria que fosse só isso aqui. Tá? Como esse processo aqui ocorre muito rápido e a gente não consegue garantir a máxima eficiência do processo, a gente vai ter também um pouquinho desse. Grande maioria do meu material vai se transformar em ZNO, mas a gente vai ter um pouquinho desse aqui, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse e um pouquinho desse. Então todos esses caras aqui vão estar presentes lá na nossa etapa de lixiviação, tá? E isso vai dizer o que? Ele vai impor as condições que eu vou utilizar para realizar a lixiviação, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar tudo que tem aqui e eu vou fazer um corte, porque eu vou precisar botar um gráfico lá para falar da etapa de purificação e concentração, que é a extração por solvente, tá? E aí quando eu chegar nessa etapa eu vou precisar colocar um gráfico, não vai caber tudo no nosso quadro, tá? Então eu vou fazer um corte, depois a gente volta aqui falando dessa etapa. Bom, pessoal, então prosseguindo com a nossa aula aqui, tá? Eu espero que vocês tenham anotado ali o fluxograma, senão vocês poderiam voltar ali e anotar o fluxograma para se situar, tá? Mas a gente está aqui agora na etapa de lixiviação. Então a gente tem a etapa de lixiviação e aí a reação principal que a gente vai submeter, lembrem, o que a gente queria obter na lixiviação lá, para a etapa de lixiviação, na etapa de oscilação, era ZNO, tá? Para que haja esse ZNO, tá? Ele vai reagir, vocês sabem lá de hidrometalurgia, que a gente vai adicionar um agente lixiviante, né? Que é composto de um líquido que normalmente é a água, junto com um ácido ou com uma base, tá? E aí, nesse líquido que é um ácido junto com uma base, normalmente o que a gente utiliza é o H2SO4, tá? O nosso ácido sulfúrico, semelhante ao cobre, né? Então aí a gente tem a principal reação que vai sintetizar o processo é a reação do nosso ZNO, o nosso H2SO4, tá? Esse cara aqui vai estar em meio aquoso, tá? E aí esse cara aqui vai estar sólido. Quando acontece a reação, a gente vai ter o que? ZnSO4 também em meio aquoso, tá? Mais H2O. Tá? Então, essa é a reação global, a reação que a gente quer impor ao nosso material. Tá? Só que aí eu quero lembrar para vocês que a gente tinha, além de ZNO aqui como contaminante, né, coisas que não reagiram. Por exemplo, o ZNS. Tá? Além disso, a gente tinha por exemplo, coisas que reagiram de um jeito que a gente não esperava, por exemplo, o ZnSO4. Tá? Um outro exemplo aqui que eu posso citar para vocês, a ferrita de zinco, ZnFe2SO4. Tá? Então, isso aqui são tudo coisas inesperadas que acontecem no processo que a gente tem que lidar com. Então, a gente tem a etapa de lixiviação. Se a gente tem uma boa conversão, uma boa eficiência de lixiviação, a gente pode fazer uma lixiviação que é considerada lixiviação neutra. Tá? A lixiviação neutra tem que condições? A lixiviação neutra tem condições o seguinte: pH ele fica ela é neutra, mas ela não é tão neutra assim, né? O pH fica entre 4 e 5,5. E a temperatura disso é 60 graus Celsius. Tá? Então essas são condições de lixiviação menos severas. Tá? E aí eu posso também fazer a lixiviação ácida fraca. Lixiviação ácida fraca. Tá? Como que é a lixiviação ácida fraca? Bom, a lixiviação ácida fraca ela tem um pH igual a 4, tá? E ela acontece a 60 graus Celsius também,
condições brandas de temperatura e com 10 gramas por litro de ácido sulfúrico. Então aqui a gente já tem uma concentração de ácido sulfúrico. Tá? E isso aqui é um meio mais severo. Para que eu uso esses meios mais severos? Para atacar, para lixiviar esses caras aqui. Lixiviar reações, produtos de reações, melhor, né? Produtos secundários. Então eu uso meios mais severos para lixiviar produtos secundários. Por quê? ZNO ele é facilmente lixiviável pelo ácido sulfúrico nessas condições aqui, condição neutra. Tá? pH razoavelmente, eu não preciso de tanto ácido sulfúrico para mudar o pH dessa forma, e uma temperatura razoavelmente branda. Tá? E aí, conforme o nosso processo, se fizer um processo menos eficiente, vai demandar maior severidade do meio. Então, um pH mais ácido e concentrações maiores de ácido sulfúrico, e então ainda pode ser inclusive uma condição também ácida quente. Tá? Então, uma condição ácida quente, ela é o que? É um pH, aliás, nem é medido em relação ao pH, né? Então, a condição ácida quente, ela vai ter uma concentração de H2SO4 de 30 a 80 gramas por litro, tá? Com uma temperatura maior que 90 graus Celsius. Tá? Então vocês percebem aqui que a gente caminhando para cá, a gente está indo para condições mais severas, né? Então aqui a gente tem cada vez mais, significa o que? Condições mais severas, a gente tem mais desses caras aqui. Então isso aqui é o que? Eu tenho que escolher o processo que eu vou fazer em função do quão ruim foi a minha etapa de destilação, o quão ineficiente foi a minha etapa de destilação, quanto que a minha etapa de destilação produziu esses outros caras aqui. E aí a nossa última possível layout de lixiviação é a lixiviação ácida forte. Lixiviação ácida forte, ela vai ter uma concentração de ácido sulfúrico maior que 120 gramas por litro. Tá? E vai ter uma temperatura, vou botar um ponto e vírgula aqui, tá? E vai ter uma temperatura também maior que 90 graus Celsius. Tá? Isso aqui são meios cada vez mais severos, tá? Conforme a gente vai para baixo. Tá? Em que tipo de reatores dá para fazer isso que vocês aprenderam lá na hidrometalurgia? Bom, então a gente tem dois reatores básicos que são, primeiro, o reator, os tanques agitados, né? Tanques agitados, tá? Que operam com temperaturas maiores, né? Com condensadores, aqueles que vocês viram lá no semestre passado, os que operam com condensadores. E, eventualmente, a gente pode usar também tanques sob pressão. Tá? Tanques sob pressão, ou os nossos famosos autoclaves. Tá? Então, esses são os tipos de reatores que podem fazer a nossa lixiviação. Lembrando, quanto pior for a minha etapa de destilação, quanto menos ZNO eu tiver no meu produto, pior vai ser o desempenho dessa reação aqui se eu usar meios pouco severos. Então, quanto pior for o meu produto, meu insumo para lixiviação, mais eu preciso gastar
com condições, tá? Porque tudo isso é custo, né? Um pH maior ou concentração de H2SO4 maior, né, de ácido sulfúrico maior, resulta em custo maior, né? Temperatura também, mesma coisa, custo maior, tá? Tanques agitados são mais baratos que tanques sob pressão, né, que é autoclaves. Então, aqui a gente tem tudo em função do nosso insumo. Tá? Aí o nosso insumo significa então que a etapa de ustulação foi mal feita para o cara? Não, significa eventualmente que eu tenho minério muito contaminado, então ele já chegou ruim na etapa de ustulação. Então, isso também pode ser efeito da quantidade de contaminante que tem no meu minério. Tá? E aí, nessa etapa aqui, a gente está falando aqui sobre obter um licor rico em metal, né? Então a gente vai ter um licor rico em zinco, a gente vai ter um líquido rico em zinco. O zinco vai estar oxidado, né, na forma de zinco 2+, né? Calma aí que está meio ruim aqui. Vai estar oxidado na forma de zinco 2+. E aí o que acontece? Além esses meios aqui, além deles lixiviar o zinco, e eventualmente eu acabo lixiviando aqueles outros contaminantes, ferro, cobre, escrevi cobalto aqui, mas é ferro e cobre, são os principais contaminantes do zinco, também o chumbo, tá? Chumbo também. E aí a gente utiliza o que? A gente vai para uma outra etapa, tá? Vou trocar de cor aqui, tá? Uma outra etapa, que é a etapa de concentração barra purificação, também conhecida como, a gente tem vários processos de concentração e purificação, mas o que a gente vai tratar aqui hoje é o de extração por solvente. Então vamos lembrar lá do cobre, o que a gente tinha ali? Ó? A gente tinha, tá, um licor lixiviado, um líquido, porque a gente tinha, primeiro aqui a gente pegou o produto da ustulação, colocou em contato com ácido sulfúrico e água, né, com uma solução lixiviante, e aí obteve o meu licor lixiviado rico em zinco 2+ dissolvido, certo? Aí a gente separou o sólido, ficou só com o líquido que está cheio de zinco 2+. Só que esse líquido, ó, o zinco 2+ aqui são essas bolinhas azuis, tá? Então esse líquido tem um pouco de zinco 2+, tá? E também tem um pouco de, por exemplo, de chumbo, sulfeto de chumbo aqui, ó. E além disso, de chumbo dissolvido, ele vai ter também, vamos pensar, vai ter um pouco de ferro também. O que acontece? Nessa etapa eu quero fazer o quê? Eu quero aumentar a quantidade de bolinhas azuis e me livrar dessas verdes e vermelhas. Então o que eu quero fazer? Aumentar a quantidade significa aumentar a concentração. Diminuir as vermelhas e verdes significa purificar a minha solução. Tá? Para isso eu faço uma etapa de extração por solvente. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar e eu vou adicionar nesse material aqui, eu vou adicionar aqui, vamos aumentar esse nosso becker aqui, aí eu vou adicionar nesse material uma fase orgânica. Tá? Eu vou explicar o que é essa fase orgânica. Tá? O óleo de soja, por exemplo, é uma fase orgânica. Não quer dizer que a gente vai utilizar o óleo de soja. Tá? Mas é só um exemplo. Ele não vai misturar na água. Né? O óleo de soja não mistura na água e no meio aquoso. Então, o que significa? A gente vai adicionar uma fase immiscível e vai fazer o quê? Vai fazer com que a minha fase aquosa, né? Minha fase aquosa, fase orgânica, fase aquosa, vai fazer com que o metal migre, só o metal que me interessa, que é o zinco 2+, migre da fase aquosa para a fase orgânica. Tá? E aí, num segundo momento, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, vamos olhar aqui de novo para o meu sistema, eu vou ter a fase orgânica cheia de zinco, tá? E a fase aquosa só com o chumbo e o ferro, que eram meus exemplos. Aí o que acontece? Essa fase aquosa aqui ela já não me serve. Então o que eu faço? Eu separo a fase aquosa da fase orgânica,
tá? E aí eu vou novamente fazer um sistema novo, e esse sistema novo é interessante o seguinte, eu vou constituir uma nova fase aquosa, tá? Só que dessa vez a fase aquosa sem nenhum contaminante, eu vou fabricar, vou colocar, misturar ácido sulfúrico e água, sem nenhum contaminante, então vazia dos meus contaminantes chumbo e ferro, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou migrar esses caras que estavam aqui, eles vão retornar para cá, numa concentração muito maior, uma quantidade muito maior de pontinhos aqui, tá? E sem impurezas, tá? A gente faz isso em colunas, tá? Umas colunas que fazem o que? A gente carrega a fase orgânica por baixo, e a fase orgânica é menos densa, vai querer boiar, né? E carrega a fase aquosa por cima, nessas colunas, tá? E aí esse material, a gente aprendeu lá em hidrometalurgia, esse material vai se misturar no meio da coluna e vai promover essa migração do metal da fase aquosa para a fase orgânica. Ah, mas como que eu vou fazer que só o zinco saia da fase aquosa para a fase orgânica? Olha aqui esse gráfico aqui de percentual do metal extraído sobre o pH da solução, tá? Então o que acontece? Se eu usar um pH aqui entre 1, se eu usar um pH 2, 2,5 aqui, ó, eu consigo fazer o quê? Eu consigo recuperar 75% do meu zinco e nada quase de cobre. Significa o quê? Na minha fase orgânica, nesse pH aqui, de 2,3 aqui mais ou menos, tá? Eu só vou ter zinco dissolvido. Eu consigo me livrar do ferro 3, eu consigo me livrar do cobre, cobalto, níquel, manganês, magnésio e cálcio, tá? Através da utilização da fase orgânica, tá? Nesse pH. Então assim que eu faço. Então como que eu faço depois para me livrar do material que estava dentro da minha fase orgânica? Eu só mudo o pH, que eu retiro esse material da fase orgânica. Tá? Eu posso mudar a temperatura também, porque isso aqui também é função de temperatura. Tá? Então isso é importante você saber. E que fase orgânica é essa? Bom, essa fase orgânica, que eu vou até olhar na minha folhinha, tá? A minha fase orgânica, tá? Ela é um éster. É um éster denominado D2, EH, isso é um E, tá? HPA, tá? D2EHPA. Eu vou explicar o que é esse D2EHPA. Ele é um éster, tá? E eu vou pegar um espaço aqui, vou tirar esse negócio aqui que vocês já devem ter visto. Tá? E eu vou mostrar a estrutura dele. Ele tem uma cadeia longa, como ele é orgânico, né? Ele é uma cadeia carbônica, né? Então a gente vai ter que remeter lá para a química orgânica, que vocês devem ter em algum momento já do curso de vocês. Eu acredito que vocês já tenham visto ali química orgânica, tá? Então ele é um éster de cadeia longa e tem um fósforo na estrutura dele, tá? Então vamos só terminar de apagar aqui e aí eu vou mostrar a estrutura desse éster, tá? E aí a gente vai, inclusive, ir para a próxima parte, tá? Então, vou mostrar a estrutura do nosso éster. Então, aqui a gente tem o D2EHPA, tá? Que ele tem essa estrutura aqui, é um radical, tá? Ligado a um oxigênio, tá? Que vai estar ligado a um átomo de fósforo, com uma ligação dupla a um oxigênio, ligado a um OH, que vai estar ligado a um oxigênio que está ligado a um radical. Tá, e o que é esse radical aqui? O radical, eu quero só mostrar que o radical aqui ele tem uma cadeia longa, então eu vou mostrar ele separado. Então, o radical é isso aqui, CH3, CH2 vezes 3 vezes, CH2, aí a ligação com esse oxigênio. E ainda aqui eu ainda tenho um CH2, CH3. Tá? Então tem esse monte de carbono, por quê? Porque esse R aqui significa o quê? Onde eu tenho R, eu tenho que substituir
por isso aqui. Então é uma cadeia carbônica enorme, tá? E aí o zinco vai ficar retido nessa cadeia carbônica, tá? Então, vocês, se não entenderam, vocês têm que voltar lá para a nossa etapa de extração por solvente. Inclusive, eu vou em breve também gravar novas aulas de hidrometalurgia, tá? Mas vocês podem retornar lá para as aulas de hidrometalurgia que eu ministrei para entender o que é extração por solvente. Mas, em poucas palavras, é purificar e concentrar o meu material através do que? Através da migração do meu metal de interesse de uma fase aquosa, que é o licor lixiviado, para uma fase orgânica. Tá? Aí depois que esse metal está puro e rico na fase orgânica, eu retiro ele da fase orgânica e jogo ele para uma nova fase aquosa, que dessa vez não vai ter nenhum contaminante e ele vai ter uma concentração adequada. Entendeu? Então toda a jogada aí é para obter só zinco e muito zinco a cada litro. Tá? Então a lixiviação eu faço o quê? A lixiviação eu quero solubilizar só o zinco, tá? Mas eu não consigo fazer isso só com a lixiviação. Então eu pego e adiciono mais uma etapa de concentração e purificação. Tá? E aí agora o produto da concentração e purificação é um licor constituído de zinco e de zinco em solução, tá? Então, um licor de zinco em solução com pureza e concentração adequada, tá? Então, agora a gente vai para a etapa de eletrorecuperação. Vou fazer mais um corte, retirar tudo isso aqui. A gente vai falar um pouco de eletrorecuperação, bastante semelhante com a do cobre também. E aí depois vamos finalizar falando do processo de obtenção do chumbo através de processos que a gente não tem aqui no país, tá bom? Então vamos para a próxima parte. Então aqui, agora que eu fiz o corte necessário aqui, tá? A gente vai ver a última etapa do processo para a obtenção do zinco metálico, né? É a etapa de, ficou meio feio esse meu E aqui, então é a etapa de eletrorecuperação. Da mesma forma que na eletrorecuperação do cobre, a gente vai ter o que? Uma pilha eletroquímica. Então a gente tem uma pilha eletroquímica aqui. E na pilha eletroquímica a gente vai ter o que? A gente vai ter um ânodo inerte que não reage com o meio. Tá? E aí a gente vai ter um cátodo. Então, e um eletrólito, né? Nosso eletrólito que saiu lá da etapa de concentração e purificação. Então, o nosso eletrólito aqui ele está cheio de ZnSO4. Tá? Os elétrons eles vão fluir nessa direção. Tá? Então, eles vão sair do ânodo. Tá? Então, aqui a gente tem o ânodo positivo, né? E aqui a gente tem a polaridade negativa, que é o nosso cátodo. Tá? A polaridade negativa, e os elétrons saem daqui e vão para lá. Tá? No ânodo, a gente tem a seguinte reação acontecendo. O ânodo ele é inerte, então ele não reage, ele não vai ser consumido. Né? Da mesma maneira que o cobre, a gente vai ter a reação de 6 águas, tá? Gerando O2 mais 4 H3O mais, né? Então ela vai acidificar o meio, né? Porque isso aqui também a gente pode chamar, então, por exemplo, de 4H2O mais H+, mais 4H+, né? Mais 4H+, mais 4 elétrons. Tá? Então, esses elétrons gerados aqui, todos esses caras aqui, ó, esse aqui vai ser gasoso, vai borbulhar, né? Esse aqui vai ficar no líquido e esse aqui vai ficar no meio aquoso. Tá? Então, esse aqui, o que vai acontecer? Esse aqui ele vai ser os elétrons que vão ser conduzidos, tá? Pelo fio.
Então, esses elétrons eles vão ser conduzidos até onde? Até o cátodo. Tá? E no cátodo, o que acontece com esses elétrons no cátodo? No cátodo, eles vão encontrar o zinco 2+, que está aqui, né? O zinco 2+, aqui. Tá? Esse zinco 2+, vai reagir com aqueles mesmos 2 elétrons que foram gerados, né? No caso, seria 4 elétrons, né? Então a gente teria que ter 2 mols de zinco aqui para reagir, só para manter o equilíbrio aqui, tá? Em vez de pegar a reação mínima, vamos pegar a reação balanceada com a de cima, né? E aí vai reagir com esses 4 elétrons, produzindo o quê? Produzindo 2 zinco zero, zinco metálico, tá? Não oxidado. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o nosso eletrólito rico em ZnSO4 e aí esse ZnSO4, esse zinco vai sendo removido e vai sendo depositado no nosso cátodo, de forma que esse cátodo vai aumentar a espessura até um dado momento, né? O cátodo inclusive é feito do mesmo material do metal, até um dado momento que a gente vai ter que retirar. Por quê? Porque o espaçamento entre o ânodo e o cátodo normalmente é bem pequenininho. Tá? Então, se esse cara crescer muito, ele encosta no ânodo e aí vai fechar um curto-circuito e não vai funcionar o processo. Tá? Alguns dados sobre isso aqui. Tá? A voltagem, isso aqui não acontece espontaneamente. Então, a gente tem que impor uma diferença de potencial. A diferença de potencial, ou a voltagem, né? A voltagem da nossa célula, ela é da ordem de 3,3 volts. Tá? E a temperatura que esse processo ocorre é a 37 graus Celsius. Tá? E isso gera um consumo de energia da ordem de 3.000 kWh por tonelada de zinco produzido. Tá? Então, olha só, a gente chegou lá no início do processo, a gente tinha o quê? A gente tinha um concentrado rico em esfalerita, né? E a gente passou por processos, né? E aqui a gente está obtendo o quê? Zinco metálico. Entendeu? Então, esses aqui são os processos do que eu vi ali. A gente tem basicamente a Nexa, tá? Que é a mineradora, que antigamente era Votorantim, pelo que eu entendi, procurando nos materiais, né? Que é a única produtora de zinco no país e ela reporta fazer dessa maneira. Entendeu? Então, é a única área em Minas Gerais, tem Minas em Minas Gerais e tem minas também no Mato Grosso. Tá? Então, antigamente a gente tinha minas na Bahia, se não me engano, e no Paraná também. Tá? Mas hoje em dia eu acho que, pelo que eu vi, tá? Nós não temos mais, essas minas já estão esgotadas. Tá? E inclusive a gente tinha metalurgia do chumbo, tá? Mas já faz bastante tempo que já não temos mais a produção de chumbo metálico. E aí no próximo quadro, vamos dizer assim, eu vou falar de como ocorre a obtenção do chumbo metálico, tá? em um processo bastante rápido, ali, só uma visão geral, tá? Da obtenção de chumbo. Tá? Então eu vou fazer um corte aqui e aí vou botar ali o reator que obtém chumbo, tá bom? Então, vou passar agora para fazer um corte e a gente vai para a última parte da aula. Bom, pessoal, para finalizar rapidamente aqui eu vou falar da produção de chumbo, tá? Através do... vamos lá, vamos começar aqui só esse risco errado aqui, vamos falar do nosso processo imperial. Então, o processo imperial, cometi um erro aqui, calma aí, vamos lá, processo imperial. Tá? Como que funciona o processo imperial? Tá? O processo imperial, ele necessita, ele é um alto forno, né? Ele é feito no alto forno e ele tem como produto principal o chumbo e o zinco. Tá? E eu vou explicar para vocês como que se obtém esse zinco. Tá? O processo começa com uma etapa de
Vamos começar com outra cor aqui, uma etapa de sinterização. Tá? A sinterização ocorre num equipamento igual, bastante semelhante à sinterização de minério de ferro. Então, qual é o objetivo da sinterização? Dois objetivos aqui. Primeiro objetivo. Tá? Então, vou falar primeiro objetivo. Tá? Primeiro objetivo é promover as seguintes reações. Tá? Tem um objetivo químico e outro físico. Né? Então, o chumbo ele vai reagir com o nosso oxigênio, tá? E vai produzir óxido de chumbo mais SO2. Então ela tem intuito de promover uma reação de ustulação. Tá? Como o chumbo está sempre associado ao zinco para se fazer o processo o processo imperial, né? A gente tem essa reação também ocorrendo com o zinco. O segundo objetivo, tá? Também importante, tá? Lembrando lá que o sinter a gente vai misturar o concentrado de minério, vai misturar ao concentrado de minério coque também e eventualmente um pouco de fundentes para produzir aquele aglomerado. E aí a gente vai ter o que? A gente vai ter os nossos sólidos aqui, né? Imagina aqui uma partícula de minério, 3 partículas de minério, tá? Junto dessas partículas a gente vai ter também uma particulinha de coque aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando a gente impor um fluxo de ar, lembra que a sinterização é feita numa grelha, e aí tem um queimador que vai impor um fluxo de ar, seja para baixo ou para cima. Aqui no exemplo eu estou para cima, então aqui tem um queimador que vai impor um fluxo de ar em alta temperatura de cima para baixo e vai fazer o quê? Vai fazer com que esse coque aqui queime. Tá? Quando esse coque queimar, ele vai promover o que? Fusão só na região onde o coque queimou. Então, eu não vou fundir todo o meu material, eu vou fundir só a região onde o coque queimou. E aí o que vai acontecer? Esse meu material vai sinterizar, né? Ele vai aglomerar, ele vai fundir e ressolidificar depois que acabar o coque e sair desse queimador, né? E aí eu vou produzir um aglomerado que vai ser os nossos 3 materiais ali, só que unidos dessa vez. Tá? Então aqui unidos, essa parte aqui eles têm em comum. Tá? E aí a segundo objetivo. Primeiro objetivo, ustulação, produzir óxidos a partir de sulfetos. Segundo objetivo, aumentar o tamanho de partícula, porque no alto forno, vocês já aprenderam lá para ferro, tem que ter o tamanho de partícula adequado. Tá? No forno, no alto forno, a gente tem como matérias-primas, tá? Então vamos pensar aqui no alto forno dessa vez, tá? Então no processo de redução, a gente está falando de sinterização, agora vamos falar do processo de redução, que ocorre no alto forno. Tá? Então no alto forno, a gente vai ter como, vamos falar então, os produtos são alimentados por cima, né? As matérias-primas alimentadas por cima, elas vão ser compostas de quê? Sinter, coque, que vai promover a redução, vai fornecer o calor e vai promover a redução, vai fornecer o calor e no fundo do forno vai aguentar o peso da carga toda. Tá? E aí a gente tem também os fundentes. Tá? Então, esses materiais são carregados pela parte superior do forno. Tá? No interior do forno, tá? No percurso, o que vai acontecer? No percurso até o fundo do forno, vai acontecer a reação do PbO com o CO, que vai gerar o nosso Pb mais CO2. Tá? E isso aqui também vai acontecer com o zinco, igual a Zn mais CO2. Tá? Claro que antes disso tem que ter acontecido a reação de carbono mais meio O2 igual a CO, a queima do coque, que vai gerar o calor e vai gerar o CO, que vai promover essas reações. Então essa reação aqui acontece lá embaixo e ele vai subindo, o CO vai subindo e promovendo essas reações. O que acontece? A 907 graus
o zinco é gasoso. E aí por isso o zinco sai pela parte, vou mudar aqui a cor, né? Então o zinco sendo gasoso, ele vai sair pela parte superior do forno. Então o zinco sai pela parte superior do forno, no estado gasoso. Então, como produtos, tá? A gente tem os produtos do topo, né? Os produtos que saem pelo topo do forno, tá? E esses produtos são o que? As poeiras, tá? Poeiras. Elas são ricas, se não me engano, em antimônio e mercúrio. Não, eu acho que elas são ricas em antimônio só, tá? Então, mas assim, eu também não tenho certeza absoluta, mas as poeiras, tá? Vai sair por cima as poeiras. Também por cima vai sair o zinco gasoso, que é o que me interessa mais, né? Zinco gasoso. E o gás de topo, que é rico em CO. Então, quando eu separo, eu condenso o zinco, né? Então tem um condensador, né? Logo em seguida, eu condenso um zinco, o zinco vai para o estado líquido, o gás de topo rico em CO eu posso queimar para produzir energia. Tá? Só que na parte inferior do forno, eu tenho mais uma gama de coisas que são retiradas pela parte inferior. Então vamos ver o que a gente tira pela parte inferior aqui. Então, na parte inferior, tá? Na bica de vazamento, a gente vai, vamos tentar escrever aqui, tá? Na bica de vazamento, o que a gente vai tirar? Vamos tirar da parte inferior para cima, tá? A gente vai ter mais embaixo o bullion de chumbo, então uma liga impura de chumbo, tá? No fundo do pote, então, no fundo do cadinho, eu vou ter o bullion, que é o segundo produto de valor, né? A gente tem o zinco saindo pela parte superior, tá? Sobre o bullion, a gente vai ter uma fase que são sulfetos, que não foram sintetizados ali e não foram reduzidos aqui. A gente vai ter a mate, tá? Então aqui em cima aqui a gente vai ter uma camada de sulfetos, que é a mate, tá? E em cima da mate a gente ainda vai ter uma fase que a gente chama de space, tá? Essa fase chamada de space, em cima da mate, a gente vai ter o space, é uma fase de compostos de arsênio, tá? E aí por cima dessa fase denominada space, no nosso cadinho, a gente vai ter a escória, os óxidos, tá? Que são os óxidos. Então, o alto forno de chumbo, ele produz chumbo, zinco e mais todas essas fases aqui que podem ser utilizadas como coprodutos. Então a gente tem poeiras, tem gás de topo que é utilizado para produzir energia, tá? Então a gente tem uma gama de materiais produzidos nesse processo imperial, que o principal, as nossas principais, os alvos do processo é produzir chumbo e zinco, tá? E esse processo a gente não tem um alto forno de chumbo no Brasil. Eu pesquisei bastante, não cheguei a ligar para as empresas, mas eu fiquei até com vontade porque achei bem difícil encontrar essas informações, tá? Mas eu não encontrei nenhum dado de um alto forno funcionando de chumbo no Brasil. Então, a princípio, não temos alto fornos de chumbo no Brasil, tá? Então, isso aqui eu estou reportando o que provavelmente acontece com o minério de chumbo que a gente exporta, tá? A gente utiliza ele para obtenção de chumbo e zinco através do processo imperial, tá bom? Então, eu acho que hoje a gente conseguiu ver a extração do zinco, né? A partir do minério, uma rota hidrometalúrgica bastante semelhante com a rota do cobre, tá? Essas aulas estão sendo bem longas porque são processos bem complexos e cheios de detalhes, então infelizmente não estou conseguindo sintetizar mais a aula, tá? Mas eu acho importante que vocês saibam disso
e depois ainda a gente encerrou vendo como se obtém chumbo, embora não seja tão importante assim, pois a gente não vai ter oportunidade nem de ver isso aqui no Brasil por enquanto, tá? Mas aí eu, a título de curiosidade, para mostrar para vocês como que se obtém, eu acabei fazendo essa segunda parte da aula, que é essa última partezinha da aula, tá bom? Então eu agradeço de todos a atenção, espero que tenha sido claro, tá? Se ficou alguma coisa meio obscura, vocês podem me procurar que a gente pode solucionar dúvidas através dos canais que vocês têm disponíveis, tá bom? Então, eu queria agradecer de todos a atenção e eu acho que era isso que eu tinha para dizer e até a próxima aula. Tchau, tchau.